Queridos e amados, um bom dia e a graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Deus seja louvado, que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida e na vida de todos que estão me ouvindo neste momento e na vida da sua igreja. Que Deus nos conceda um dia na sua santa, gloriosa e maravilhosa presença. Queridos e amigos, já faz alguns dias que eu não venho aqui colocar uma palavra no canal, mas nesta manhã Deus ministrou meu coração. Já há alguns dias, inclusive, já preguei até sobre esse texto, mas senti de Deus de falar um pouco dessa palavra aqui para aqueles que nos ouvem. No livro de Lucas, o evangelista Lucas, segundo livro de Lucas, do capítulo 39, Lucas 2, 39. Olha que interessante, querido. Diz assim: cumprida todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Louvado seja Deus. Crescia o menino e se fortalecia, e a graça de Deus estava sobre ele. Meus queridos, existe uma coisa no Evangelho que são poucos os próprios os evangélicos entendem: que Deus não está interessado em te enriquecer. Deus não está interessado em fazer você rico. Mas Deus está interessado que você e eu e que nós cresçamos na graça e no conhecimento. O objetivo do Evangelho é pregar o Evangelho a toda criatura e, para aqueles que pregam, a cada dia mais crescer na graça e no conhecimento do nosso bom Deus. Agora, existem algumas coisas fundamentais quando nós começamos a crescer. Quando a Bíblia fala em crescimento, não está falando de autoritarismo, de arrogância, de prepotência. Gente que se acha que pode, quer pisar em cima dos menores. Não. Embora tem muita gente assim, até no meio da própria igreja tem. Não é esse crescimento que a Bíblia nos fala. O texto é bem claro que diz: crescia na graça e no conhecimento. Crescia espiritualmente. Crescia na comunhão com Deus. Crescia em santidade. Crescia conhecendo mais a palavra e podendo colocar em prática aquilo que a palavra o revelava, aquilo que a palavra nos ensina. Agora, existe uma coisa fundamental quando isso começa a acontecer. Quando nós começamos a crescer diante de Deus, no conhecimento e na sua graça, e que a presença de Deus começa a ser uma constante na nossa vida, se prepare, porque vão lhe bater com pau de quina. Os levantes vão vir de uma forma violenta. E para isso precisamos estar aonde Deus quer que nós estejamos. Precisamos ir aonde Deus quer que nós vamos. Precisamos falar o que Deus quer que nós falamos. Porque mesmo você cheio da graça de Deus e do conhecimento de Deus, você no lugar errado,
E no momento errado, vamos ter sérios problemas. Mas possamos estar no lugar certo, na hora certa, Deus estará conosco. Deus estará conosco. Crescer no conhecimento de Deus, crescer em santidade, crescer fazendo a vontade de Deus. Desculpem, irmãos. Vai atrair a fúria do inimigo. E uma coisa eu observo, quando eu vejo alguns filmes policiais ou filmes de ação, interessante que quando o policial quer prender uma quadrilha ou um indivíduo perigoso, o que eles fazem? Ele coloca um infiltrado dentro daquela quadrilha para lhe passar informações de todos os atos daquela quadrilha para que eles possam armar um cerco e os pegá-los desprevenidos. Não se engane que o diabo faz do mesmo jeito na vida daqueles que estão crescendo na graça e no conhecimento. Porque ele sabe que aquele que está crescendo na graça e no conhecimento de Deus vai dar um prejuízo terrível para ele. Ele vai ganhar almas. Ele vai ser usado por Deus na cura, na libertação, para trazer muita gente que está afastado para Jesus. Vai começar a dar prejuízo o reino do inferno. E o que o diabo faz para tentar parar este homem, esta mulher que está crescendo diante de Deus? Ele vai infiltrar pessoas que não têm compromisso com Deus, mas que está dentro da igreja. Pessoas que têm dupla personalidade, caráter duvidoso, que se vendem por qualquer coisa para atrair o seu irmão, para atrair o seu pastor. Ele começa a ser seduzido por Satanás para atrair o seu próprio irmão. Quem traiu Jesus comia na mesa junto com ele. Davi disse: homem meu igual, juntos subíamos à casa de Deus para adorar ao Senhor. E Davi disse: foi você, homem meu igual, meu irmão, que levantou o calcanhar contra mim. Quanto mais você cresce, mais inimigos você vai ter. E não é inimigo de longe. Irmãos, é uma coisa que eu falo e que me dói na alma o que eu vou dizer. Eu não tenho inimigo. Eu não tenho perseguição, irmão, do mundo. Porque eu fujo deles. Eu me afasto. Eu tenho várias pessoas que eu considero e que também me consideram, que têm respeito pela minha pessoa e que não são cristãos, de bons caráter. Mas eu tenho problema, meu irmão, com os meus próprios irmãos em Cristo. Tenho problemas com aqueles que eu ajudei a levantar, que eu trouxe para Jesus, que discipulei, que os orientei, dei o leite materno, porque criança, quando chega, você tem que dar o leite materno, o leitinho, uma papinha, até ele começar a crescer e se desenvolver. E depois que quando começa a crescer, meu irmão, se desenvolver, você não presta mais. Agora você não sabe mais nada, você não conhece mais nada. A arrogância sobe. Começa a ficar cheio de milagre, me deixe, me solte.
ingratos. E aí começa a perseguição, começa ele perseguir. Quem perseguiu Davi foram alguém que tinha uma coroa na cabeça. Foi alguém que tinha uma coroa na cabeça. E que estava numa posição de rei. Mas mesmo assim, esse homem perseguindo Davi, Davi teve a chance de executá-lo e não o fez. Porque a Bíblia diz que Deus é nosso juiz, Jesus Cristo é nosso advogado. É Jesus quem advoga nossas causas. O que nós temos que fazer é entregar nas mãos de Deus e ser vigilante o tempo inteiro. Porque esses inimigos infiltrados estão ao redor de todos aqueles que estão crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Se você não quer ter problema, então não cresça. Se você não quer ter inimigos terríveis do seu lado, então não cresça. Fique aí, no pé do monte. Como ficaram o povo de Israel quando Moisés subiu para o monte. Eles ficaram no pé do monte e vejam o que foi que aconteceu. Vejam o que foi que aconteceu para aqueles que ficaram no pé do monte. Eles levaram Arão a fazer um bezerro de ouro. Se rebelaram, se revoltaram. Quando Moisés desceu do monte com as tábuas da lei, ele viu aquilo que estava acontecendo. A ira de Moisés foi tão grande que ele quebrou as tábuas da lei. E se nós não tivermos cuidado, irmãos, se nós não tivermos cuidado, aquele que está crescendo diante de Deus, vai chegar o momento que dá vontade de você jogar tudo por alto. Da pressão violenta que vem daqueles que estão exatamente do seu lado, metendo a mão no prato junto com você. Vai chegar o momento que você vai querer jogar tudo por alto. Vai querer agir na carne. Mas não podemos fazer isso. É por isso que Deus encheu. Por isso que Deus te encheu. Por isso que Deus nos enche a cada dia. Para suportarmos estas avalanches. Observe como morreram os discípulos, os profetas, todos os homens que Deus levantou. Praticamente todos morreram sozinhos, guilhotinado, cerrado ao meio, esquartejado, crucificado de cabeça para baixo, por amor ao Evangelho. Por viver uma vida íntegra diante de Deus. Não se engane. Não se engane. Que o dia que você começar a crescer diante de Deus, eu tenho um pastor amigo meu que diz, ele me aconselhava muito quando eu estava começando. E ele falava assim: Deus dete a tijolada do doido. E eu perguntei para ele: por que, pastor, tijolada do doido? Ele dizia: porque essa tijolada vem da onde você menos espera. Essa tijolada vem da onde você menos espera. Você espera isso de qualquer outra pessoa, menos daquele que você estendeu a mão, pois é de lá que vai vir a tijolada. E ele chama da tijolada do doido. E é assim. Não cresça, não. Se você não quer ter problema, não quer ter luta, então não cresça. Vão te caluniar. Se você é casado, vão dizer que você tem outra. Vai dizer que você tem um amante. Vai dizer que você comprou e não pagou, que você roubou, que você rouba o dízimo da igreja. Vão se levantar de todos os jeitos e de todas as formas. Mas se você está em pé diante de Deus, permaneça em pé, porque o advogado dos advogados entra em ação.
no tempo certo e na hora certa ele entra em ação e desfaz toda esta articulação maligna. Mas ele desmancha um aqui, na próxima esquina já tem outra. É assim a vida do cristão. É assim a vida do servo de Deus que queira crescer diante de Deus na graça e no conhecimento. Agora, se você quer ser esse crente medíocre, que não se importa, não ama a palavra de Deus, não tem o desejo de buscá-la, de conhecê-la cada dia mais, de ter cada dia mais uma intimidade com o seu Deus, de ser um instrumento na mão dele, de ser guiado por ele, fique aí. Fique aí onde você está. Fica aí no pé do monte. Fica aí no pé do monte, não tem problema, ninguém vai te incomodar. Agora, se você quer crescer, se prepare o lombo. Se prepare o lombo. Porque vão lhe bater. Vão lhe bater. Vão te caluniar. Vão te difamar. E se tem uma das coisas que dói na alma, dói no fundo da alma, é a tal da calúnia. É alguém dizer que você fez aquilo que você não fez, que você falou aquilo que você não falou, dizer que você é aquilo que você jamais foi. E Satanás é especialista nesse tipo de coisa. Mas não se preocupe, que temos um Deus que é Senhor de tudo e de todos. Vale a pena. O apóstolo Paulo diz, no final dos dias aqui na terra, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E depois de Jesus, ninguém apanhou tanto como este homem, por amor ao Evangelho. Prisões, chicotadas, acusações, calúnias, difamações. Paulo passou por tudo isso, mas não abandonou a sua missão. Em momento nenhum desistiu da sua fé. Pelo contrário, a cada dia essa chama crescia dentro dele. E ele foi até o fim. Que Deus nos dê força e graça para que possamos ir até o fim. E no final, dizemos estas mesmas palavras que o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate. Oh, ribachuri canta lá. Combati o bom combate. Esse é o combate, o Evangelho, que vale a pena você combater. E se for possível morrer por ele, vale a pena. Combati o bom combate, completei a carreira, mas guardei a minha fé. E a coroa da justiça me está guardando naquele grande dia. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que Deus em Cristo faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém. Amém.